Vejam só, né, o que é uma aula de português. A gente já foi para ciências, a gente veio aqui para história. Ai, ai, me deixe, viu, coisinha. Ok, depois de analisarmos essas relações de coesão, coerência, hiperonímia, hiponímia, holomínia, meronímia, vamos identificar agora coerência textual. Já falamos bastante sobre coerência textual, a gente vai falar só mais um pouquinho acerca de coerência textual. O que é coerência? Coerência diferente de coesão, coerência não é visual. Coerência é uma percepção, é você ler o texto e pensar, tá lógico, ou dizer, não tá lógico, não entendi nada, tá? Coerência depende da coesão. Agora, não achemos que um texto coeso é um texto coerente, nem sempre é. Por exemplo, se eu digo para vocês que um homem de 2,20 m, muito feliz, se enforcou num pé de coentro. As coisas estão ligadinhas, não estão? Mas isso aí está coerente? Não. E são muitas as incoerências. Primeiro, ele está muito feliz e se enforcou? Não combina. Se ele tem 2,20 m, vai se enforcar num pé de coentro? Paradoxo, né? Feliz e se enforcar. Feliz e se enforcar num pé de coentro, né? Então, a coerência ela é facilmente percebida por um falante quando não se encontra sentido, a incoerência, né? Quando não se encontra sentido entre as proposições de um enunciado oral escrito. É uma competência linguística tomada em sentido lato que permite a esse falante reconhecer de imediato a coerência de um discurso. A competência linguística combina-se com a competência textual para possibilitar certas operações simples ou complexas da escrita literária ou não literária. Um resumo, uma paráfrase, uma dissertação a partir de um tema dado, um comentário a um texto literário, etc. Ok? Então, para você perceber a coerência, às vezes é necessário que você tenha um certo domínio também da estrutura gramatical. E aí relacionar gramática ao processo. E conhecer também as classes gramaticais, porque às vezes a gente fica bem perdidinho. Tá? Hoje no grupo me mandaram o fragmento de um currículo e queriam identificar se o pronome utilizado era o me ou si. Eu tenho disponibilidade até mesmo para me mudar de estado. E aí a pessoa pensou, será que é me mudar de estado ou é se mudar de estado? Mas é o si ou mi. Para me mudar de estado, tenho disponibilidade até mesmo para me mudar de estado ou para se mudar de estado? Eu não se mudo. Exatamente. Então você não estaria num processo incoerente porque não é o si terceira pessoa. Tem que ser o mi primeira pessoa. Mas no caso era no sentido de região mesmo, já que era um currículo e ele queria identificar essa disponibilidade. E para evitar isso, o pronome ele não é nem necessário. Tenho disponibilidade para mudar de estado, porque quem é que tem disponibilidade? E quem é que vai mudar? Exatamente, a presença vai ser facultativa. E fica melhor em termos de oralidade. Você tem uma percepção melhor. Então, às vezes, você precisa identificar justamente o todo do texto, a programação do texto, para verificar se existe ou não coesão textual. E aí eu coloquei aqui esse cartaz, abertos todos os dias, com exceção da terça-feira, dia de descanso. Se está aberto todos os dias, como é que é, exceto na terça-feira? Mas como é que você colocaria numa frase publicitária, de divulgação? Abrimos segunda, quarta... Fica muito esquisito, porque a terça-feira é bem no dia, né?
Ele poderia dizer aberto todos os dias, de segunda a sábado. Mas ele acha de colocar o descanso justamente na terça-feira. E aí? Aí fica difícil de apresentar, não é? É porque você Ó, só a terça, né? na defesa do consumidor, é contra a lei, inclusive, aquelas campanhas que colocam tudo com 50% de desconto. Aí bem pequenininho, exceto as peças da estação, da nova coleção. Isso não pode acontecer. A ideia do exceto, ela precisa ser, está em destaque, porque vai te conduzir ao erro. Isso aqui também. É o mesmo princípio. Porque quando a pessoa lê isso aqui, ela vai fixar isso. Mas peraí, ela não, se botasse as letras no mesmo tamanho. Já ficaria mais proporcional e isso seria permitido. Porque não é crime. Mas da forma como está induzindo a pessoa a fazer o quê? E lá Aí todos os dias, até na terça-feira. Induz a pessoa, em termos... A coerência, ela não analisa somente a questão gramatical. Entendeu? Quando eles apresentam, identifique se está coerente e claro, você tem que validar a leitura de acordo com o que o sentido lhe propõe. Porque, às vezes, gramaticalmente está tudo certo. A estrutura está ok, todas as vírgulas no lugar, toda a ortografia certinha. É horrível quando você vai fazer uma questão de coerência textual. Porque você precisa redobrar a sua atenção. Por isso que fica chato fazer, entendeu? Mas em termos gramaticais, nenhum problema. Em termos contextuais, há um problema. Como é uma questão de publicidade, o que vai acontecer? Se eu aumentar isso aqui, deixar proporcional, a pessoa ela não vai ficar no equívoco de na terça-feira eu vou passar lá, tá fechado. Aí, principalmente quando eles não avisam, né? Isso aqui é no outdoor, na esquina. Aí toda terça-feira, que é o seu dia de folga, você vai até o local para poder comprar alguma coisa. De repente vai na quarta. Toda terça eu venho aqui. Terça é dia de folga. Eu quero que alguém leia esse texto aí. As empresas deveriam ser estimuladas pelo governo a participarem da vida escolar de seus funcionários, com incentivos fiscais, liberar funcionários mais cedo para estudar. Assim sendo, teriam condições de reformular também o ensino noturno, iniciando mais cedo, propiciando ao estudante trabalhador mais participação e, consequentemente, melhor desempenho. Gente, quando começou a embolar, mais ou menos aqui, né? Aqui começou a embolar. A entonação fica até difícil. Aí a gente percebeu que ela se esforçou em dar uma entonação que valorizasse o texto. Mas quando a gente vai analisar o texto de fato, pensando nos recursos gramaticais, inclusive, a gente percebe que não existe coerência textual, porque a coesão foi completamente perdida. Até aqui, o texto não está ruim. As empresas deveriam ser estimuladas pelo governo a participarem da vida escolar de seus funcionários. Aí, como é que ela vai fazer isso? Com incentivos fiscais. Olha, quem vai ter incentivo fiscal? Quem vai ser? Não é a empresa? Então, nós vamos nos preparar para receber informações de ações do governo para prestigiar as empresas. Então, o foco vão ser as empresas. O primeiro elemento é com incentivo fiscal. E aí, o segundo elemento, você tem que liberar os funcionários mais cedo para estudar. O governo vai fazer as empresas liberarem os funcionários mais cedo para estudar? Então, já sai da linha, não sai? Aí tem uma outra observação. Com incentivo, incentivo não é um substantivo? Se eu tenho aqui um substantivo, eu vou fazer... Então, a empresas e não ao governo?
Não, o governo vai incentivar as empresas. O governo incentiva as empresas. Esse liberar funcionários, só a empresa. Não mexe com a questão, com a ação do Estado. Aí você tem um outro problema. Isso aqui é um substantivo. Isso aqui. Lembram do que eu apresentei para vocês ainda há pouco? Do conjunto correr, nadar, amor. Combina? Não. Em toda a listagem, o que nós vamos encontrar é uma compatibilidade de classe gramatical e de sintaxe. Isso, a isso a gente dá o nome de paralelismo, tá? Então, se mesmo que estivesse adequada a relação, deveria ser liberação de funcionários. Mas mesmo assim, estaria equivocado por causa... Exatamente. Exatamente. Aí está todo errado. É totalmente promíscua essa relação, tá? Aí depois para estudar. Assim sendo, não vai me dar uma ideia de justificativa? Desse modo, teriam condições de reformular também o ensino noturno. Gente, quem é que vai ter condição de reformular o ensino noturno? Nesse momento, você já não sabe se é o governo, se é a empresa, se são todas as instituições. Extrapola o processo do que eles estão apresentando. Isso aqui está completamente equivocado, porque não é nenhuma justificativa. Sendo assim, o que vem na sequência nem justifica o que ele apresentou anteriormente. Não tem nada a ver. Para a empresa reformular o ensino noturno. Não tem nenhuma lógica. Iniciando mais cedo. Nesse momento, a gente não sabe quem é que vai iniciar mais cedo, sabe? Iniciando mais cedo, propiciando. Quem é que vai propiciar ao estudante trabalhador maior participação e, consequentemente, melhor desempenho? A gente não sabe se é a empresa ou o governo. Mas quem vai iniciar mais cedo o ensino noturno? O ensino noturno vai ser iniciado. Mas quem vai iniciar mais cedo? Nesse momento, você não sabe nem se é a empresa, se é o Estado ou se é o aluno, né? Propiciando, aí você vem uma informação que não pode ser o aluno e não pode ser o Estado, mas você misturou lá Estado com aluno e é a maior confusão. Ou seja, esse texto, apesar de toda a graciosidade de Maviani em fazer a leitura, tem muito mais problema. Sem coerência e coesão. Agora, da forma como ela leu, nem parecia que tinha tanto problema. Porque ela não deu para ver que você estava segurando a peteca, então a leitura é excelente. Aí alguns outros probleminhas relacionados à coerência textual, o que está fundamentado também na coesão textual. Problemas aí com essas duas frases. Ele está afirmando aqui o quê? Que a educação é um problema universal. E que a educação é um problema universal que, por direito, todo indivíduo deve ter acesso. Então, todo indivíduo deve ter acesso a quê? A um problema universal. Tem lógica? Não. Como é que a gente pode corrigir isso? Modificando apenas uma palavra. A educação, deslocando, que é por direito, todo indivíduo deve ter acesso, é um problema universal. Você continua afirmando que a educação é um problema universal. A educação que, por direito, todo indivíduo deve ter acesso é um problema universal. Entendi. Eu colocaria educação, você poderia colocar direito universal. Educação, direito... Ok. A educação, direito universal, que todo indivíduo deve ter acesso. Sim. Qual foi a sua sugestão com uma palavrinha?
O que aconteceu à tarde? Ninguém nunca foi tão rápida em fazer a correção. Na quinta-feira, ela foi muito rápida, porque a Ana Cláudia, que é uma outra aluna, falou assim: Rose, está claro que não pode, por causa daquela observação que você sempre dá para a gente. Se você tem positivo, se não é uma oposição que você quer marcar, você tem que ter positivo e positivo. Aqui você tem positivo e negativo. Você explicita que existe uma oposição, com no entanto, né? Só que para você explicitar isso, você deveria fazer uma modificação maior na estrutura. Então, o que Dicla fez? O problema, por causa dessa observação de Ana Cláudia, o problema da frase é a palavra problema. Então, ela pegou a palavra problema e modificou e colocou uma palavra positiva. É educação, solução universal que, por direito, todo indivíduo deve ter acesso. Tem que sair a palavra, substituir a palavra problema. Aí Maviane trouxe para nós a ideia de a educação tira o problema e coloca direito. Reestrutura um pouquinho mais a frase, vai ficar educação, direito universal, a que todo indivíduo deve ter acesso. Então pode ser tanto o ajuste de Maviane quanto o ajuste de Dicla. Aqui tem obrigatoriamente de haver um A, por causa da palavra acesso. Quem tem acesso a. Então, a pessoa tem acesso à solução universal. E aqui embaixo, essa eu falo bastante. Aí é a mesma coisa, né? Você encontra combater fome negativo, desemprego negativo e saúde é positivo. Você não pode combater 2 negativos e 1 positivo. É a ideia da listagem, que precisa ser proporcional em seu aspecto semântico e em seu aspecto morfológico, tá? E a morte e a vida também, né, ficou decidido o que pode, aquela questão da risco de... Ah, sim. Convencionou isso? Convencionou-se que você precisa dizer risco de morte. Nos últimos 15 anos que convencionou-se isso. Mas, particularmente, eu... Peraí, eu estou falando de prova, ponto, gabarito, concurso, aprovação, nomeação, etc. No concurso, se eles indicarem que risco de vida é inadequado, eles precisam sustentar. Então, eles precisam apresentar uma explicação sólida para você concordar ou discordar. Eles não podem somente perguntar se está correto ou não está correto, entendeu? Porque se eles apresentarem isso, você pode perfeitamente entrar com recurso. É lógico que já que houve uma convenção de risco de morte, você passa a adotar o risco de morte para não ser marginalizado. Mas eu gostava lá da expressão risco de vida, porque é um risco à vida, né? Risco de, o D, no caso, preposição, Mas o pessoal entendia como risco de viver. Não, ninguém entendia como risco de viver. Um abestalhado disse que era inadequado. E outros abestalhados seguiram. Aí tem tanto abestalhado no mundo que superaram. Olha, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês identifiquem os elementos que estabelecem coesão textual. Se o texto está coerente. A coerência... Eu nem peguei textos incoerentes, né? Esse texto principalmente não está incoerente, não. Mas vocês vão perceber essa coerência com base na coesão textual que está sendo estabelecida, ok? então a gente vai identificar aí por que coeso. Por que coeso? O que está estabelecendo coesão? Pensando naquela referência teórica da hiperonímia, hiponímia, da sinonímia, da anáfora, da referência. Ok? Se é uma coesão gramatical frásica, interfrásica.
A cidadania no Brasil está se tornando cada vez mais difícil. A conveniência rege a moral do brasileiro para que ele só exerça sua cidadania em momentos oportunos. Assim, ele fica propenso a desrespeitar leis e regras e, consequentemente, torna-se amoral. O brasileiro ainda não percebe que o processo de conscientização social para a prática da verdadeira cidadania é individual e não apenas conjunta. É claro que a ação da massa é importante, geralmente mais significativa. Porém, com uma forte motivação pessoal, o resultado torna-se melhor. E como cidadão, o brasileiro cresce. No entanto, o povo segue um exemplo de cidadão que, a seu ver, lhe é superior. Mas, se somos governados por pessoas corruptas, que outro exemplo nos é propício seguir? Não temos escolhas. Temos acesso apenas à corrupção dos administradores de nosso país, que não deixam espaço para a honestidade no governo. Ao povo só resta segui-los, pois é constantemente desmotivado a ser político e socialmente correto. Não obstante isso, as punições aos infratores não são devidamente aplicadas, seja por um papel jogado no chão, seja por um homicídio. A lei é proposta de acordo com o poder aquisitivo do seu transgressor. Inversamente, eu diria, visto isso, o brasileiro não encontra meios que o impeçam de continuar a desrespeitar as regras do país, embora o faça. A cidadania no Brasil é, pois, inacessível, já que não encontramos como frear a demasiada corrupção do governo, a proteção aos infratores e a visão debilitada de grupos e individualismo do brasileiro, que, agindo assim, nunca será um verdadeiro cidadão. Sim, está bem estruturado. Não, ele está bem estruturado, mas assim, ficou legal, assim, muita... Repetição? Muita frase assim de... Impacto? Não obstante, no entanto, Muito conectivo? muito conectivo. O único que eu me contraponho um pouquinho, talvez seja, que a gente vai avaliar melhor, talvez seja esse não obstante. Só. Mas o resto... Inclusive, gente, esse texto, enquanto eu estava lendo, eu pensei assim, vou trabalhar esse texto na aula de redação. Por quê? Porque esse texto tem uma introdução que já define sobre o que vai escrever, uma conclusão que retoma na sequência. Ó que coisa! A cidadania no Brasil é, pois, inacessível, já que não encontramos como frear a demasiada corrupção no governo. Em qual momento nós vimos a corrupção? Aqui. A proteção aos infratores. Aqui. E a questão da visão debilitada de grupos ou indivíduos. Aqui. Eu modificaria só essa sequência. Eu colocaria da visão debilitada de grupos e individualismo do brasileiro, da corrupção do governo e da proteção aos infratores, para indicar exatamente o checklist do texto, como ele organizou o texto. A introdução. A cidadania no Brasil está se tornando cada vez mais difícil. Notem... E essa forma de argumentar, sem ilustrações assim, sem usar muito opinativo também... Ela apresenta senso comum, mas é um senso comum bem consistente. Se ela citasse uma infração específica, iria ficar melhor. Eu achei bem opinativo, porque do ponto de vista dela, a motivação pessoal, baseada em quê? Do ponto de vista senso comum. A motivação pessoal é mais produtiva. Senso comum. Aqui ela sairia do senso comum fácil se ela citasse um caso que não foi devidamente apresentado. Agora, em termos de... não foi devidamente punido, na verdade. Em termos de estrutura, não há como penalizá-la se fosse um texto para um concurso ou um vestibular. Em termos estruturais, ela vai ter a nota máxima. Em termos de consistência, é que ela vai ter um prejuízo, porque ela está ali no senso comum. Mas de 1 a 5, ela ficaria com 4.
Porque ela está se fundamentando muito no senso comum. Apesar de ser senso comum consistente, esse aqui, tá? Vamos pensar aqui na questão da estrutura. Olha, a cidadania no Brasil está se tornando cada vez mais difícil. Isso aqui é uma declaração inicial. É o nosso tópico frasal. Ela vai escrever sobre o quê? Sobre a dificuldade de exercer a cidadania Ao longo do texto, a gente visualiza isso muito claramente. Tópico frasal é uma frase que demarca claramente sobre o que você vai escrever. Seja o tema geral, seja o tema específico de cada um dos parágrafos de desenvolvimento. O tópico frasal ele é essencial para o seu texto, porque o seu corretor vai olhar o texto com maior simpatia. Então, o tópico frasal é a frase Que delimita o tema ou a abordagem sobre o tema. Notem o que ela faz aqui, ó. Essa declaração inicial, esse tópico frasal, ele vai ser explicado. Eu posso colocar um porquê, inclusive. Eu posso dizer a cidadania no Brasil está se tornando cada vez mais difícil porque a conveniência rege a moral do brasileiro para que ele só exerça a sua cidadania em momentos oportunos. Então, o jogo de interesse está aí, não está? Há um jogo de interesse do brasileiro. Aí você encontra as palavras. Aqui você encontra as palavras conveniência. Diga. A cidadania que está se tornando ou a cidadania que está sendo tomada? Você tem duas formas, não. Você tem duas formas de apresentação de uma voz passiva. Você pode dizer, ele se cortou na cerca. Ele se cortou essencialmente? Não. Mas houve um acidente, ele se cortou. Tá? Ele se cortou com a faca porque estava triste. Aí você tem um elemento que realmente está agindo. A árvore foi cortada. Cortou-se a árvore. Eu só mudo a abordagem. É uma questão só de mudança de sujeito paciente ou sujeito agente, entendeu? A cidadania do Brasil está se tornando cada vez mais difícil. A conveniência rege a moral do brasileiro para que ele só exerça sua cidadania em momentos oportunos. Então, a gente tem conveniência em momentos oportunos, que são elementos que se atraem, não é? Assim, ele fica propenso a desrespeitar. Se ele só vai exercer em momentos oportunos, de acordo com a conveniência, no momento em que não for conveniente, ele faz o quê? Desrespeita. Assim, aí isso é a conclusão. Ela retomou novamente. Olha como ela coloca assim, ela indica, ó, a conclusão disso é que não vai ter algo gatinho, não vai ter algo bom resultante disso. Então, ela não poderia apresentar essa ideia, que é uma ideia negativa, com uma ideia positiva. Teria que ser uma palavra realmente com ideia negativa, como ela apresentou. A ideia do desrespeito é negativa. E o assim estabelece para nós uma conclusão. Leis e regras e, consequentemente, torna-se amoral. O indivíduo amoral é aquele que nega. Ele não reconhece, porque ele faz de acordo com a sua necessidade. E a palavra amoral, desrespeitar, conveniência são termos que estão sempre sendo atraídos. Em termos de estrutura do parágrafo, você apresenta a ideia, desenvolve a ideia e aí conclui a ideia. Todo parágrafo tem que ter uma estrutura de mini texto, início, meio e fim. E a constatação para todos eles é extremamente importante, tá? Ela apresentou como podemos sair disso? Não. Mas ela pode apresentar isso ou na conclusão ou no terceiro parágrafo de desenvolvimento dela. Não é um texto para vestibular, tá? Mas é porque ela segue uma estrutura, nem para concurso, ela segue uma estrutura muito bem orquestrada de percepção, de alinhamento dessa proposta. Diga, Adriana. Eu não apresento essa questão de que individualmente as pessoas devem...
Na introdução, ela apresentou um parecer? Um parecer não, uma solução, uma intervenção? Não. Ela não precisa apresentar o parecer, a intervenção na introdução. Não precisa. Mas é interessante que você já sinalize. Mas você não precisa. Interessante a introdução ser o mini texto do seu texto. Porque aqui já é um mini texto, tem início, meio e fim. Só que não é o mini texto completo deste texto que apresenta uma intervenção. E se ela fizesse, juntasse o parágrafo, o primeiro com... Não poderia, não, ficaria muito extenso. Ela, nesse momento aqui que ela deveria ter colocado. Entendeu? Mas isso não tira a perfeição da estrutura dela, não. Porque você não tem essa obrigação na introdução. O brasileiro ainda não percebe que o processo de conscientização social para a prática da verdadeira cidadania é individual e não apenas conjunta. Isso aqui é o quê? Tópico frasal. Ela já define acerca do que vai escrever aí nesse parágrafo. Ela vai escrever o que aí nesse parágrafo? A respeito do brasileiro não perceber que o processo de conscientização é individual, ou seja, cada um faz a sua parte. Rose, você não acharia adequado pegar essa e colocar em cima e fazer a introdução, fechar, amarrar a introdução? Não, porque isso não é uma intervenção. Isso é uma constatação sobre como o brasileiro se comporta, entendeu? E a introdução está fechada, Adriana. Ela fechou a introdução, ela não apresentou na introdução a intervenção, mas a introdução dela está bem estruturada, com início, meio e fim, está fechadinha. Aí aqui nosso tópico frasal. É claro que a ação da massa é importante, geralmente mais significativa. Isso aqui é uma oposição, não é? Sem contradição. Ela se opõe sem contradição. Ela diz assim, ó, é mais individual do que coletivo. Mas eu não estou dizendo que a ação de massa não seja importante. A ação de massa é importante e geralmente é mais significativa. Porém, com uma forte motivação pessoal, o resultado torna-se melhor. Então, ela valida o quê? A oposição, a indicação de que o individual é que vai fazer a diferença. Aqui, por exemplo, ela poderia demarcar esses indivíduos que acabam gerando grande comoção popular, porque precisa haver um elemento, uma pessoa que encabece a manifestação, por exemplo, ok? Então, ela poderia citar uma dessas referências, como é o nome daquele... Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele nos faz questionar acerca de nossa cidadania. Então, ele realça, incita a nossa consciência sobre a forma como nós estamos nos mobilizando. Paulo Freire, ele também incita a forma como nós nos mobilizamos. A diferença, Paulo Freire está morto. Darcy Ribeiro, ele inclusive apresentou um texto sobre... Não. Darcy Ribeiro está vivo? E por que ele apresentaram Darcy Ribeiro? Não, está vivo. Porque indicaram Darcy Ribeiro, eu também achava que estava morto. Indicaram Darcy Ribeiro e... Como é o nome dele? Chico Buarque. Eles vão à passeata deste domingo para o Fora Temer. Pessoas, eu vou terminar esse texto na próxima aula. Ficaremos por aqui. Beijo, sempre um prazer enorme trabalhar com vocês.